No último vídeo, tivemos um ótimo entendimento de como uma função vetorial funciona, ou melhor, como a posição de uma função vetorial, que é, de certo modo, uma substituição para a parametrização tradicional que descreve a curva. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é o que significa tomar a derivada de uma função vetorial. Nesse caso, será com relação ao nosso parâmetro t. Vou fazer um novo desenho aqui. Vamos dizer que eu tenho a função vetorial r de t. E isso não é diferente do que eu fiz no último vídeo. X de t vezes o vetor unitário i mais y de t vezes o vetor unitário j. Se fizermos isso em 3 dimensões, nós adicionamos um z de t vezes k. Mas vamos deixar as coisas mais simples e dizer que isso descreve uma curva, e diremos ainda que nessa curva que estamos lidando t está entre a e b, e a curva irá aparecer com isso. Vou desenhá-la. Vou apenas fazer aqui uma curva qualquer. Essa curva parece com algo desse tipo. Isso é quando t é igual a e vai indo nessa direção. Bem aqui, isso é quando t é igual a Isso aqui é onde seria x de a. E esse seria y de a. Do mesmo modo, esse seria x de b e aqui temos y de b. Vimos nos últimos vídeos que as extremidades desses vetores estão decrescendo essa curva. Então, r de a, como vimos no último vídeo, descreve esse ponto aqui. Não quero revisar tudo, mas o que eu quero é pensar sobre qual a diferença entre esses dois pontos. Bom, vamos dizer que nós pegamos alguns pontos aleatórios aqui. Digamos que temos um ponto t aqui, chamaremos ele de r de t. Na verdade, vou fazer um ponto diferente, apenas para deixar isso mais claro. Vou mudar a cor. Vamos dizer que essa direção é o r de algum t. Algum t em particular, bem aqui, esse é o r de t. Ele será, você sabe, a soma de algo. Isso é o que sabemos sobre esse t. Digamos que queremos calcular um acréscimo at com h. Dizemos, então, r de t mais h. Bom, se nós vermos o parâmetro t, com o tempo podemos notar que ele se moveu à frente. Então, nossa partícula se moveu um pouco. E vamos dizer que estamos aqui. Isso em amarelo é r de t mais h. Apenas um valor um pouco maior para h. Uma questão que devemos ter em mente é quão rápido f está mudando em relação a t. A primeira coisa que queremos dizer poderia ser qual é a diferença entre esses dois. Se eu tomar r, pois quero visualizá-lo, eu quero tomar r, o vetor posição que estamos avaliando como r de t mais h, e a partir daí subtrair r de t. O que obtemos? Você poderia querer revisar um pouco mais de álgebra vetorial, mas nós, essencialmente, apenas vamos pegar esse vetor. Deixe-me fazer isso de uma cor vibrante. Nós vamos pegar esse vetor bem aqui. Farei isso de cor magenta. Esse vetor magenta, bem aqui, é o vetor r de t mais h menos r de t. E isso faz sentido, porque quando você adiciona vetores, você liga o início de um com o fim do outro. Você pode escrever isso de forma alternativa como r de t mais esse termo bem aqui, mais r de t mais h menos r de t. Quando você adiciona dois vetores, você estará adicionando esse vetor a esse vetor aqui. Você coloca o início do segundo vetor para o fim do primeiro. Então, esse é o primeiro vetor e eu coloco no fim do segundo aqui. E a soma desses dois, como dizemos, será igual a esse último. Será igual a r de t mais h. E nós vemos que, nesse caso, e algebricamente, você verá que essa parte e essa outra parte irão se cancelar. Espero que isso satisfaça você. Eu quero ser claro. Esse pedaço não é um vetor posição. Não estamos dizendo que se pegarmos o início desse cara e o colocarmos na origem, descreveríamos uma posição única. Esse pedaço, na verdade, é apenas um tipo de vetor puro. Ele está descrevendo apenas a mudança entre a posição de dois outros vetores. Então, esse cara está bem aqui. Mas esse vetor literalmente descreve a mudança. Mas digamos que nos importamos. Dessa forma, como vamos olhar algebricamente se nós expandirmos dessa forma? Será a mesma coisa que x de... Deixe-me fazer isso aqui. Isso é a mesma coisa que x de t mais h vezes o valor unitário i, mais y de t mais h
vezes o vetor unitário j, que é justamente esse pedaço. Essa parte aqui é a parte menos essa parte. Então, menos. Eu vou fazer a segunda linha. Posso ter feito isso, mas estou sem espaço. Menos x de t, aplicando a distributiva com sinal de menos, teremos menos y de t vezes j. Vou escrever isso. Será, então, menos, escrevendo desse jeito, mais isso. Você pode ver que isso é justamente essa parte aqui. Eu estou apenas desenvolvendo em t. Você tem x de t e y de t. E mais tarde você poderá distribuir, certo? Se você distribuir esse sinal de menos, você terá um menos x de t e um menos x de y de t. Na adição de vetores, você pode precisar de uma revisão nisso, caso não veja isso por um tempo. Você sabe que pode apenas adicionar os termos correspondentes. Você pode adicionar os componentes x e também adicionar os componentes y. Isso será igual a A. Deixe-me reescrever isso aqui, porque eu acho que vou precisar de mais espaço mais tarde. Eu tenho r de t mais h menos r de t é igual a A. Eu vou apenas juntar os grupos de componentes x e y. Isso é igual aos componentes x juntos, mas isso é negativo. Então, nós vamos subtrair essa parte dessa outra parte. Então, x de t mais h menos x de t. E tudo isso vezes o nosso vetor unitário, na direção x. E toda essa parte aqui, mais y de t mais h menos y de t vezes o vetor unitário na direção j, eu estou apenas rearranjando os termos. E irei dizer o que é a diferença entre dois r's quaisquer de uma distância dada. E nossa mudança de distância aqui é h entre quaisquer dois vetores de posição. Agora, o que eu propus no início do vídeo, eu disse que queria entender a mudança, e nós vamos pensar sobre a mudança instantânea em relação a t. Eu pergunto quão rápido ocorre essa mudança em um período h. Se escrevêssemos ΔT ao invés de h, estaríamos dizendo que essa mesma coisa, quero dividir isso por h. O que eu quero dizer é que meus vetores mudaram dessa forma, mas eu quero ver isso em um período de h. Isso é análogo a quando nós calculamos a inclinação. Dizemos que como muda no caminho sobre ΔY, ou mudamos em y, ou mudamos em x. Essa parte da mudança na nossa função é cada mudança em x. Apenas dividiremos tudo. Aqui nossa mudança em t é h, certo? A diferença entre t mais h e t será apenas h. E vamos dividir tudo por h. Quando você multiplica um vetor por um escalar, ou divide por algum escalar, você está apenas pegando cada um dos componentes e multiplicando ou dividindo por esse escalar. E nós vamos pegar isso aqui. Então, isso, para qualquer diferença finita bem aqui, h, nos diz quanto o nosso vetor muda por cada mudança em h. Mas se nós queremos encontrar a mudança instantânea, do modo como aprendemos em cálculo diferencial, precisamos dizer que essa parte é análoga à inclinação. Isso é bom, poderemos trabalhar bem com isso, se a parte em questão parecer com algo assim, se ele tiver um caminho linear. Se nosso caminho parece com algo desse tipo, nós podemos calcular isso, e essencialmente teremos a variação média em nossa posição. Você pode imaginar dois vetores, onde um deles, na verdade, serão dois paralelos. Os vetores posição não têm que ser paralelos, eles podem ser assim. E desse modo, isso apenas descreve uma mudança entre esses dois por h, ou quão rápido esses dois vetores mudam em cada acréscimo do nosso parâmetro, certo? Em h, você pode considerar como parte de ΔT que algumas vezes achamos h mais simples, outras achamos ΔT. Mas, de qualquer modo, estou preocupado com o instantâneo. Estamos lidando com curvas, com cálculo. Estaria tudo bem se estivéssemos em um mundo linear algébrico. Então, o que nós faremos? Talvez nós poderíamos tomar o limite de h tendendo a zero. Então, vamos pegar o limite. Deixe-me fazer isso com uma cor vibrante. Vamos pegar o limite de h tendendo a zero dos dois lados disso aqui. Também estou tomando o limite de h tendendo a zero. E aqui também. Eu só quero dizer, bem, isso acontece quando eu mudo. Para cada mudança do meu parâmetro t,
Mas qual seria a mudança instantânea? Qual a diferença se torna cada vez menor? Isso é exatamente o que nós aprendemos sobre inclinação instantânea, ou velocidade instantânea, ou inclinação da reta tangente. Essas coisas parecem um pouco indefinidas para mim agora. Nós não definimos limites para funções vetoriais, nem mesmo definimos a derivada de uma função vetorial, mas para nossa sorte, todo esse raciocínio parece muito familiar. E essa é a nossa definição de derivada. E essas são funções escalares bem aqui. Elas estão multiplicadas por vetores, para obtermos funções vetoriais. Mas isso aqui, pela definição, é a derivada. Ela é a x' de t. Ou ainda, dx sobre dt. Isso aqui é y' de t. Ou podemos escrever dy sobre dt. Dessa forma, nós podemos dizer que, com tudo isso, eu quero passar para você uma visão mais intuitiva do que qualquer outra coisa. Nós podemos dizer que a derivada, chamamos essa expressão aqui de derivada da minha função vetorial r em relação a t. Ou nós podemos chamar de dr sobre dt. Repare que mantém o sinal do vetor aqui. Isso é derivável, e tudo passa a ser igual a r' de t será igual a a. Bem, essa é a derivada de x em relação a t é igual a x' de t vezes o vetor unitário de x, o vetor unitário horizontal, mais y' de t vezes o vetor unitário de y vezes j, o vetor unitário na direção horizontal. Esse é um resultado bonito e simples, mas pode ser difícil de se visualizar o que representa. Se pensarmos sobre o que acontece, deixe-me desenhar um grande gráfico, apenas para termos a visualização facilitada. Digamos que a minha curva se pareça com algo desse tipo. Essa é a minha curva. Vamos dizer que nós queremos descobrir a mudança instantânea desse ponto aqui. Esse é r de t. E se nós tomarmos r de t mais h, poderemos ter algo como isso aqui. Logo, esse r de t mais h, agora a diferença entre esses dois, quão rápida é a mudança desse vetor para esse em relação a t. E isso é difícil de se visualizar aqui. E farei alguns vídeos para pensarmos sobre a magnitude disso. Isso pode ser algum vetor. Bem, a diferença entre esses dois é justamente essa, mas quando nós dividimos isso por h, isso será um vetor maior, certo? Isso se nós assumirmos que h é um número pequeno. Vamos dizer que h é menor que 1. Nós iremos tomar um vetor maior, certo? Mas é um tipo de média que muda ao longo do tempo, mas com h cada vez menor e menor, esse r' de t está indo, a direção está tornando tangente à curva. Acho que você pode visualizar, certo? Quando esses dois vetores se aproximam cada vez mais, os d de r se tornam menores. Então, a mudança d de r, diferença entre esses dois, os ΔRs, se tornam menores e menores. E você pode imaginar, se h for menor, ele estava bem aqui. Logo, a diferença entre esses dois vetores está ficando menor e ficando cada vez mais tangente à curva. No entanto, nós ainda estamos dividindo por um h pequeno, de modo que a derivada, como limite de h, se aproximando de zero, poderia ser um número grande. Na verdade, a magnitude desse vetor é bem difícil de se visualizar. Isso irá depender da parametrização da curva, e não depende da forma da curva. A direção desse vetor depende da forma da curva, e a direção será a tangente à curva. Ou você pode imaginar que esse vetor é a linha que tange a curva. A magnitude é um pouco mais difícil de se entender. Vou tentar dar a você um pouco de intuição no próximo vídeo. Mas isso é o que eu quero que você entenda agora, porque nós iremos usar isso no futuro, quando vermos a integral de linhas sobre funções vetoriais.